Bem-vindos ao novo Desabafos de Corsinha com entusiasmo falso. Nova temporada, não é? Eu disse no primeiro vídeo que trazia o tema e o motivo para voltarmos ao Desabafos de Corsinha. Entretanto, saiu o segundo vídeo e eu também disse que ia pensar e ando a adiar o Desabafos de Corsinha um bocadinho, para dizer a verdade. Porque não sei. Pronto, eu tenho andado a adiar o desabafo de Corsinha e se calhar fica para o próximo, porque na verdade o tema que eu disse que seria o segundo e a razão para o regresso dos desabafos de Corsinha pode estar um bocado a ver com esta minha questão de motivações e afins e bem-estar psicológico, mas outros 500. Precisamos de contexto, não é? E qual é o contexto? O contexto é que os desabafos de Corsinha começaram na altura, e eu falei várias vezes sobre isto, nos buracos, por assim dizer, que eu tinha enquanto professora da AEX. Começaram numa tentativa. Apagou-se a luz? Top. Começaram numa tentativa de eu me exprimir, de passar o tempo, e porque na verdade eu sempre gostei de fazer isto, já o fiz antes, e por que não? Não é? No final de contas, eu já publiquei mais de 30 desabafos de Corsinha e não é por isso que tenho mais ou menos seguidores, sou mais ou menos influencer ou mais ou menos famosa. Eu faço isto porque gosto, porque me dá prazer e pronto. E enquanto me der esse prazer, eu faço. Quando deixar de me dar, eu deixo de fazer. Foi um bocado o que aconteceu, não necessariamente prazer, mas sim gestão de tempo. Porque lá está, eu fui fazendo enquanto professora da EX, enquanto pessoa que tinha sempre 1 hora ou mais de buracos entre aulas que ia dar, e pronto, era uma espécie de manter-me ocupada sem fazer scroll nas redes sociais. E o ano passado não houve desabafos de Corsinha, o canal que subiu substancialmente, não havendo. Porquê? Porque eu fui professora titular. E, sendo professora titular, a minha disponibilidade, os meus horários e afins eram completamente diferentes. Só a passar. Ou seja, a minha gestão de tempo nada tinha a ver com a gestão de tempo que eu tinha em tempos da EX, porque em tempos da EX eu tinha 18 horas para aí de efetivas, não, 15. Recebia 18, mas 15. E aqui não. Eu acordava às 8 da manhã, era professora titular, fui professora de segundo ciclo, Matemática e Ciências. Olá aos meus alunos que, que, que me descobriram a meio do ano e pronto. Ou seja, a minha gestão de tempo era completamente diferente. Até porque lá está, isto é um hobby, não tem que se sobrepor ao meu trabalho e à minha formação e como tal parei. Tentei, houve vários desabafos de Corsinhas que foram sendo gravados ao longo do ano para regresso, mas o regresso nunca se efetivou. Efetivou-se este ano, porque eu voltei a ser professora da EX. Pior, pior, porque eu estive numa câmara a dar a EX, a dar ciências, que é a minha formação, e apesar de ter turmas desde o primeiro ao quarto ano, tinha 120 alunos nessa altura. Pronto, era intenso, mas
todo o material que eu precisava passava pela câmara, e eu efetivamente, apesar de ser uma professora da AEX, eu sentia-me professora. Eu estava a dar matéria, eu estava com as crianças por uma hora, a fazer dinâmicas, não estava pura e simplesmente lá a existir. E hoje em dia eu estou pura e simplesmente lá a existir. Eu sou professora, fiz 5 anos de formação para ser professora e, e estou basicamente a ser uma professora de apoio, onde as crianças que têm pais que não os podem ir buscar, às 3h30, ficam a fazer trabalhos de casa, basicamente. Claro que o meu espírito e a minha formação fazem com que eu já tenha algum conhecimento, algum portfólio daquilo, daquilo que eu posso fazer. Mas a base do que eu faço atualmente é das 3h30 às 5h30. Eu estou numa sala, ou não, porque é a melhor parte do meu horário. Estou numa sala com uma turma em específico a apoiar em trabalhos de casa, em preparações para o teste, como foi hoje. E pronto, posso ir fazendo uma outra atividade que sai inteiramente do meu bolso, sai inteiramente da minha cabeça, sai inteiramente daquilo que eu consigo arranjar, ou de coisas que tenho guardadas, ou de pagar, de comprar eu, ou de pedir aos alunos, porque material não há, é desenrasca-te e pronto. E nós só o fazemos porque queremos. Porque já me disseram muitas vezes que eu posso pura e simplesmente virar para eles e dizer assim: não tenho nada para fazer, pronto, olha, está aqui vídeos no YouTube, vejam. Mas eu não sou assim. E a minha formação não me permite ser assim. E todo este contexto, então, esta minha falta, ou este meu retrocesso, por assim dizer, na minha vida profissional, fez regressar os desabafos de Corsinha, porque efetivamente eu deixei de ter, ou melhor, eu passei a ter mais tempo. Não deixei, eu passei a ter mais tempo do que aquele que eu tinha o ano passado. Se isso é bom ou isso é mau, não sei. Eu tenho considerado que isso é mau. Porque para mim, pessoa que se formou em educação, é um retrocesso. Eu deixei de sentir prazer em ir dar aulas, por todos os efeitos. E lá está, enquanto eu estive nas AECs da primeira vez, havia uma pinga, havia uma réstia de sentimento de ok, eu estou a dar aulas, eu estou a fazer alguma coisa. Aqui não estou. Aqui sou uma pessoa que vai lá tomar conta de meia dúzia. Porque é outra das grandes diferenças. Eu da primeira vez, eu pronto, de uma turma de 25, eu tinha 22, 23, 20, na loucura. Acho que foi raras os casos. Mas aqui não. Aqui de uma turma de 24, eu tenho 10, 12 no máximo. E é normal. Que até é normal ter menos. Ou seja, custa. Custa para uma pessoa que esteve 5 anos, no caso 6, a estudar, a lutar, fiz 5 estágios profissionais, custa sair todos os dias de casa às 3 horas para estar com crianças, mas não é fazer nada, não é ser professora. Eles chamam-me professora de vez em quando ainda me vão chamando professora, mas não é, não é ser professora. Eu não estou lá para lhes ensinar, eu tento, mas não estou lá para lhes ensinar nada. E eu pensei em falar nestas questões, porque
eu estive no público nas EGs, estou no público nas EGs, estive no privado como professora titular, mas vou guardar para mim estas diferenças. Acho que o ponto fulcral aqui, e a razão para estes desabafos de Corsinha, tem a ver com... Isto está a ficar muito escuro. Okay, já liguei a luz. Tem a ver com a incerteza do que é ser professora. Eu tenho 28 anos, eu casei. Um dia, quem sabe, quer constituir a minha família, já constituí. Eu e o meu marido somos uma família, mesmo que as outras pessoas não o achem. Conteúdos de outros vídeos possíveis. Mas como é que eu vou fazer isso se a profissão que escolhi tem zero estabilidade? Ser professora em Portugal é tu acabares o curso e confiares que és um número. Em muitas situações tu és um número. Mas na educação, para alguém que terminou o seu curso, tu és um número numa lista, és um número numa escola, és um número no que diz respeito ao teu ordenado. Aqui mais virado para a questão do privado, em que tu, lá está, tu és um número, ou tu és um ordenado, em que se for vantajoso te manter, mantemos-te. Se eu conseguir alguém que faça o teu trabalho mais barato, então descartamos-te. E no caso do público, tu és um número que estás numa lista e que vais subindo ou vais sendo colocado em função do número que tu és, não é em função das tuas capacidades. Porque assim, a minha média é 17, 16 de final de curso. Não é 17 porque alguém merecia 2 pontapés no cu, mas isso pronto, outros 500. Porque a minha média final foi de 15,4. Não, 16 foi 16,4. Ficaria de 15,9, ou seja, 16,9, ou seja, 17, se certas pessoas não tivessem manchado a minha imagem. Mas pronto, outros 500. Mas a nota que nós temos, lá está, a minha nota não me define enquanto profissional. E a questão passa um bocado por aí. Porque eu, no privado, vim embora, né? Fui mandada embora. Amigos, negócios à parte, né? Mas eu tenho a certeza, não só porque me disseram, mas porque é nos resultados e no feedback que nós recebemos que também avaliamos o nosso sucesso. E eu tenho a certeza que se nós fôssemos avaliados pelo nosso trabalho, isso não teria acontecido. Os meus alunos, muito com a minha ajuda, modéstia à parte, eram alunos com boas notas. E eu tentei sempre fazer aulas dinâmicas. E eu tinha bom feedback dos alunos, a dizer que gostavam das minhas aulas, a dizer que gostavam da forma como eu ensinava, a dizer que gostavam de mim. Tinha feedback de pais, mesmo que não fosse permitido esse feedback. Tinha feedback de pais a agradecer pela forma como eu abordava os assuntos, como eu trabalhava os conteúdos, que fazia com que os alunos percebessem e tivessem uma melhor... com que os filhos, não é? No caso, com que tivessem uma melhor relação com a disciplina. Tinha feedback de colegas a dizer-me que eu era proativa, que eu demonstrava boas dinâmicas, que eu demonstrava uma boa postura. Claro que, pronto, sim, temos que pensar que quando nós começamos um trabalho novo, é normal nós não mostrarmos tudo de nós.
Até porque se mostrássemos tudo nós, das duas uma, ou corria muito bem ou corria muito mal. Esta mulher está aqui a passar e olhar para mim. Passa, rapariga, passa, passa, passa. Adeus. See you later, alligator. Ou seja, fica complicado quando tu tens tantos feedbacks. Perdeu o fio à meada. Fica complicado quando tu tens tantos feedbacks positivos e depois chegas ao final e dizem-te assim: obrigada, mas thank you next. Magoa. Ficas a questionar o teu profissionalismo e começas a pesar. Então, eu tenho tantos feedbacks positivos, mas não sou boa o suficiente. E após 5 meses desta situação e de ir até lá em baixo e estar a tentar subir, mas estar difícil, eu chego a uma conclusão. À conclusão de que, efetivamente, no mundo nós somos um número. Todos nós somos substituíveis. E o nosso valor profissional não pesa tanto como o nosso valor empresarial. Ou seja, aquilo que nós damos à nossa profissão, o valor emocional, o valor pessoal, interrelacional, estou a inventar palavras, não pesa tanto como o valor que nós levantamos numa empresa, enquanto empresa. E isto custa muito quando estamos a falar de educação. A educação, eu defendo isto, pronto, eu tenho um trabalho publicado sobre Singapura e eu acredito muito nisto, que é o facto de, sem um professor, não existe ninguém. Claro que sem um pai e uma mãe não existe uma pessoa, obviamente, no caso não é necessariamente um pai e uma mãe, mas espermatozoide e um ovo fecundados. Mas ninguém é ninguém, fazendo referência também ao vídeo anterior, ninguém chega a ser ninguém sem passar pela educação, sem passar por um professor. Por um professor, pronto, o pré-escolar ainda é aquela coisa do obrigatório, não obrigatório, e amas e ensinos domésticos, e mamamã, mas nós temos a educação, a base da educação que vem de casa, que é os valores, que vem da catequese, como falei a semana passada, no vídeo passado, não foi necessariamente a semana passada. E depois temos o saber, o conhecimento geral sobre o mundo. E o conhecimento geral sobre o mundo pode ser dado logo no pré-escolar, não é esse o principal intuito. No pré-escolar, o principal intuito não passa por saber ler e escrever, saber contar, passa por preparar o ser humano para saber ler e escrever e contar no futuro, num primeiro ciclo. Ou seja, é através de um professor que a criança começa a obter conhecimento sobre o mundo, para que esse mesmo conhecimento o leve a novos conhecimentos, cada vez mais complexos, cada vez mais abstratos, cada vez mais estruturados, para que um dia escolha uma profissão e a exerça. Não há um médico sem um professor, não há um professor sem um professor, não há um polícia sem um professor, não há. Vamos falar dos influencers, que é a nova profissão da moda. Mesmo assim, precisou de um professor em algum momento, quanto mais não seja para saber ler e escrever. Ou seja, e pronto, e outras coisas, mas isso estamos a entrar por um caminho difícil. Mas em tudo na vida, o professor é a profissão mais importante que passa pela nossa vida. No início, o médico também, e daí também sentir que pronto, mas
Nós só vamos precisar de um médico se ficarmos doentes. Claro que devemos ir ao médico para acompanhar o progresso e blá 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 blá, blá. Se for com a minha médica de família, olha, está mesmo a acompanhar o meu progresso. Eu parti o pé e ela não quis saber, nunca me ligou, mas está tudo bem. Outros 500. Mas um professor não. Um professor, inevitavelmente, durante os primeiros 12 anos escolares de qualquer ser vivo, ser humano, ser vivo não é? Uma planta não tem aulas. De qualquer ser humano está lá. E está lá mais tempo, se calhar, do que os pais. Porque é assim, uma criança está na escola desde as 8 da manhã até às 6 da tarde, ou desde as 9 da manhã até às 4 da tarde, pronto, dependendo do ciclo, mas está acordada, não é? Se passa 8, 9, 10 horas a dormir e outras das 9, pronto, desde as 8 da manhã às 4, vai ficar um número redondo, 4 a 16, 8 horas, ou seja, temos 8 horas na escola, 8 horas a dormir, 8 e 8, 16, faltam 8. No processo de ir para casa, ir para a escola, comer e não sei o quê. Ou seja, se pagaste mais 2, a criança inevitavelmente está mais tempo na escola com o professor do que está em casa com os pais. É uma realidade. E por isso é que a escola é, a meu ver, a base de qualquer lugar, de qualquer civilização, de qualquer comunidade, como eu falava a semana passada. Mas a escola não é valorizada a partir do momento em que lá está. Nós escolhemos o futuro da população com base em números. Ou seja, it's all connected. Então, os professores são números. Nós escolhemos os professores para os lugares com base no número numa tabela. Se os professores são números, eles vão cada vez mais. E eu que estou há 3 anos na educação, já sinto isso, nem quero imaginar gente com 20, 30 e 40 anos de educação. Se os professores são considerados números, se o valor profissional deles não é valorizado, então o trabalho deles vai desmotivar cada vez mais, vai cada vez mais ser posto à prova e eles vão questionar-se sobre se efetivamente devem dar 200% de si ou não. Se isso acontece, então as crianças não recebem uma boa base de educação para pertencer a uma comunidade, a uma civilização. E então o mundo não avança. E isto é um ciclo vicioso. Onde é que está o problema? Na forma como tratamos os professores. Ou seja, na valorização da profissão do que é um professor. No facto de um professor ter que andar Porto, Algarve, Algarve, Lisboa, Lisboa, Beja, Beja, Castelo de Paiva, Setúbal, Setúbal, Leiria, durante todos os anos, a saltar tipo salta-pocinhas, de um lado para o outro, a tentar ganhar, a subir de número, não é? O seu número ser melhor na lista. E não lhe damos estabilidade para ele ter uma família. Não lhe damos estabilidade para ele ter uma casa. Automaticamente, o tempo de vida vai passando e um professor tem que escolher a profissão, subir de nível, ou a sua vida pessoal e sentir-se realizado a nível pessoal. Quando obrigamos um professor a escolher, fica complicado nós termos bons profissionais que conseguem ter o melhor de 2 mundos. Porque eu, não é, escolhi a minha vida pessoal. Escolhi, não, eu não vou andar tipo salta-pocinhas de um lado para o outro durante a minha vida toda. Não quero. Não é isso que eu quero para a minha vida. Ao mesmo tempo, se eu tomei essa decisão, eu perco a possibilidade de subir, de ter um número melhor e de poder dar aulas. E depois estou no estado em que estou agora.
que é desmotivado, que é sem rumo, sem sentido, a questionar a minha decisão de ser professora, e andamos nisto. E puxa para um lado e puxa para o outro. E depois penso, ok, vou pôr então de lado, já casei, vou pôr então de lado a ideia do pessoal e vou mudar de sítio e vou atrás da minha vida profissional. Não. Eu sou uma pessoa com demasiada instabilidade mental para eu sozinha largar tudo e ir para algum sítio. E o dinheiro é muita coisa, mas para mim não é tudo. E fica muito complicado ser-se professora hoje em dia. E magoa. Magoa porque, tal como eu disse no último vídeo, eu fui para a educação com o intuito de ajudar, moldar, formar, educar o futuro. Porque acredito que é nos mais novos, nas crianças de hoje, que nós vamos a mudar o futuro e os adultos de amanhã. Ou moldar, no caso. Ou seja, se eu já estou a questionar, com 28 anos, 3 anos depois, 4, de terminar a minha formação, se eu já estou a questionar as minhas decisões, o que é que vai acontecer daqui para a frente? Acho que está um bocado na hora da sociedade, de modo geral, e aqui a questão também passa muito por aí, da sociedade, de modo geral, refletir sobre o verdadeiro valor ou o valor que a sociedade está a dar aos professores. No sentido em que, lá está, será que estamos a valorizar a importância que eles têm no dia a dia de uma criança, na formação de um cidadão, no crescimento pessoal, artístico, cultural, sabedoria de um ser humano, e não estamos a permitir que a sociedade melhore porque não estamos a dar o devido valor àqueles que se calhar mais vão influenciar essa melhoria. Isto está muito all over the place, eu sei. É como sempre. Eu não sei. Eu normalmente reflito um bocado sobre aquilo que quero falar, mas lá está, o facto de eu estar desmotivada sobre este assunto e ter que ponderar o que dizer e o que não dizer, traz ao de cima milhões e milhões de pensamentos e fazem com que seja difícil refletir. Mas eu acho que no fundo o que eu queria dizer com estes desabafos, claro que a ideia inicial era explicar o porquê do regresso e esta questão da mudança, mas no final de contas, quando eu falei da questão do porquê que eu fui para professora, era refletir um bocado do papel do professor. Estou 55 teses sobre este assunto, mas acho que ninguém fala o que sente verdadeiramente. E, e eu só queria deitar cá para fora. Desabafos de costinha é um bocado isto, né? Eu estou aqui, o meu cérebro funciona tipo trituradora de papel e isto está sempre aqui. Então ele vai soltando palavras e eu vou tentando agarrar, ou melhor, a minha boca vai tentando agarrar e vai tentando mandando cá para fora e formular coisas que possam fazer o mínimo sentido possível. Se fazem ou não, só Deus sabe. Ou vocês que assistem, que são tipo quase ninguém. Ou dos 500. Mas pronto, tal como eu disse no início, eu faço isto por prazer, por me entreter um bocadinho e vamos ver se o prazer se mantém a fazer isto. E vamos ver se, mesmo eu melhorando a minha situação profissional, se mantém, por exemplo.
Acho que também passa muito por aí, eu saber-me organizar, coisa que não sei. Eu sou muito organizada, mas não me sei organizar aqui dentro. E por isso é que eu também falo assim um bocado all over the place. E pronto, acho que vai começar a chover, que eu já falei muito. O meu homem deve estar a chegar, entretanto. Como sempre, estou à porta de casa, né? Vou ter que decidir de mudar isto, porque mudando a hora, isto ainda vai ser mais escuro. Por isso, hasta la vista, baby. Não concluí. Ficou assim um bocado all over the place, como sempre. Mas para aqueles que me assistem, que são alunos, que são muitos, vamos valorizar os professores. Para aqueles que me assistem que não são alunos, vamos valorizar os professores. Pronto, está concluído. Vamos lá, vou pintar. Tenho uma pintura para terminar. Pode ser um tema próximo. Eu tenho muitos. Eu estou em desabafos de corcinha a pensar em 55 temas diferentes que podem surgir, entretanto. Agora sim, hasta la vista, baby. E vemo-nos no próximo. Com mais luz, por favor, que a luz do carro não funciona.